a gente tem números da economia brasileira também. Havia toda uma expectativa sobre essa eleição do Trump, né, Salto? Como isso podia bater aqui na economia brasileira. Tem até uma reportagem aberta aqui que fala sobre o dólar e a bolsa. O dólar fechou em queda e a bolsa caiu depois da vitória do Trump. Depois de chegar a R$ 5,85, R$ 5,85 pela manhã, o dólar fechou em queda nessa quarta-feira. É isso? O dólar fechou nessa quarta-feira em queda, exatamente. A vitória do Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos estressou os mercados no primeiro momento, mas mesmo com a moeda em alta internacionalmente, a divisa terminou o dia perdendo para o real. No Brasil, os efeitos da candidatura do republicano, segundo especialistas, já fizeram o real se desvalorizar demais e por isso houve a reversão da alta hoje, agora à tarde. O mercado de juros futuros, que funciona como uma projeção, também mostrava a grande elevação das taxas. Com isso a Bolsa de Valores brasileira ia para a sua última hora de pregão em queda. Salto, bom, tem uma preocupação sobre o controle da inflação nos Estados Unidos, né? Como é que a taxa de juros vai funcionar para combater essa inflação e como isso pode impactar aqui o nosso país também. Qual que é a tua perspectiva agora concretamente, né? Eleito o Trump lá nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Diego, Sakamoto e Raquel, cumprimentar vocês e a todos que estão nos assistindo também aqui no All News. Eu entendo o seguinte, que esse movimento que nós vimos, essa esticada do dólar já há várias semanas, foi muito mais um movimento do dólar do que de qualquer país específico. Tanto que os índices que a gente olha do dólar contra uma cesta de moedas, etc., mostram que, de fato, foi isso que aconteceu. O movimento do dólar, a eleição americana, foi o grande fator que perpassou tudo isso. Algumas questões também envolvendo outros países, como China. Mas o que isso revela para nós, né? A eleição do Trump, para mim, muito mais importam as questões domésticas do que esse fato, porque nós temos uma diplomacia que é profissionalíssima, né? Eu estava vendo agora há pouco as declarações do ex-chanceler Luiz Mendes Ferreira e foi também nessa mesma direção. E nós temos alguns acordos e uma boa relação do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos que vão continuar. Em que pese o matiz do novo presidente Donald Trump ser esse que é bastante conhecido e que a gente pode até explorar um pouco em relação ao que aconteceria aqui se houver um protecionismo maior, políticas mais voltadas para indústria, etc., que acabem prejudicando eventualmente alguma coisa a balança comercial, mas eu não acho que isso é o ponto central. O que eu acho é que agora o nível do mar vai descer um pouco e vai ser a grande oportunidade para que domesticamente a gente enderece algumas soluções. Eu falo de endereçar porque não se vai resolver o problema fiscal da noite para o dia, mas a mera apresentação de um pacote fiscal que seja crível e que contenha algumas medidas relevantes vai ser muito positivo nesse contexto em que a gente passou por esse obstáculo das eleições americanas. Tem pergunta alto, Raquel, Sakamoto. Vai lá, Raquel. Felipe, qual que é a sua expectativa em relação a esse pacote? Porque a gente está esperando já semanas, acho que meses, o ministro Fernando vem tentando, vem dando declarações, dizendo que o presidente pensando na necessidade do pacote até agora. Raquel, a gente está conseguindo te entender agora. Vou pedir só para o Salto fechar o microfone dele enquanto a Raquel faz a pergunta, que vai ficar melhor. Vai lá, Raquel. Vou repetir então, agora todo mundo ouve melhor, né? Felipe, qual que é a sua expectativa em relação a esse pacote? O ministro Fernando Haddad vem dando declarações muito no sentido de que sim, teria convencido o presidente Lula da necessidade de um ajuste fiscal, mas até agora nada das medidas. Você acredita que vem por aí medidas de caráter estruturante? Olha, Raquel, essa é a pergunta central. E eu entendo que não vai ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, porque não dá para esperar que o governo de esquerda vai apresentar da noite para o dia uma revolução no orçamento público e nos gastos obrigatórios. Por outro lado, o próprio Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, naquela entrevista para a Mônica Bergamo, já havia sinalizado que entendia os argumentos do mercado, sobretudo do mercado financeiro,
e que era preciso, sim, começar a apresentar um pacote de medidas nessas despesas chamadas obrigatórias, como você conhece bem. O benefício de prestação continuada, o abono salarial, a questão do mínimo constitucional da saúde, o Fundeb, as emendas parlamentares. Aliás, nesse último aspecto, houve ontem um fato muito ruim, né? O Congresso aprovou aquele projeto de lei que carimba um crescimento de 2,5% em termos reais para as emendas parlamentares, como se elas já não estivessem no nível recorde de cerca de 50 bilhões de reais. Então, eu entendo que o pacote vai ser positivo, é preciso esperar os detalhes, mas que algumas medidas, sim, na direção certa, têm chance de avançar.